Feliz sábado aos nossos irmãos, aos poucos irmãos que se encontram aqui na igreja, mas aos muitos irmãos que se encontram nas redes sociais, que nos acompanham nesta manhã. Que você se sinta muito bem aqui em nosso meio, que a bênção do Senhor Jesus possa realmente estar com você aí também. E nessa manhã, queridos irmãos, eu quero trazer aqui para vocês uma mensagem de esperança. Eu preciso falar para vocês de esperança. O mundo já tem muitas notícias tristes, né? Você abre o jornal e você percebe que muitas notícias tristes, ruins, estão acontecendo. Realmente nós vemos o mundo às avessas, um colapso na saúde, nós vemos pessoas doentes, notícias de pessoas morrendo. Mas eu vim aqui hoje para falar para você sobre esperança. Eu vim aqui hoje para falar para você sobre a palavra de Jesus Cristo. Pois quando ninguém mais vê solução, o Senhor Jesus é a solução. Pois quando o mundo está sofrendo, o Senhor Jesus tem a saída, Ele tem a cura. E eu vim aqui hoje para falar para vocês deste homem, do Senhor Jesus Cristo. E da esperança que Ele nos dá. E eu quero conversar a respeito da Bíblia. Eu quero falar de Jesus para vocês através da palavra dele, da Bíblia, pois é através da Bíblia que nós recebemos a revelação de quem é Jesus Cristo e todas as promessas que ele faz ao seu povo. Eu quero nesse instante, então, ler com vocês alguns textos da palavra do Senhor. Podemos abri-la? Você que está em casa, tem sua Bíblia em mãos? Se não tem, corre buscar, porque nós vamos ler aqui alguns textos da Bíblia. Eu quero convidar você a abrir no livro de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler uma história que está relatada neste Evangelho. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, ele foi um médico. E Lucas, ele escreveu o seu Evangelho com base na pesquisa. E eu também expressei aqui a minha gratidão aos irmãos que aqui trabalham na igreja, que são voluntários, melhor dizendo. Mas eu quero expressar minha gratidão aqui também aos médicos, aos profissionais de saúde, que, assim como Lucas, né, são servos de Deus e estão servindo a humanidade. Eu queria dizer para vocês o quanto eu admiro vocês. Nós temos aqui na igreja alguns médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. A minha gratidão a vocês e a minha palavra de admiração. Lucas foi um médico. E Lucas, ele escreveu esse evangelho com base em uma pesquisa que ele fez acerca da vida de Jesus Cristo. E aqui eu quero trazer para vocês uma história entre Jesus e João Batista. Veja o que diz Lucas, capítulo 7, versículo 18 em diante. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que havia de vir ou esperaremos outro? Esse texto da Bíblia, irmãos, ele é importante, muito significativo. João Batista, a esta altura, estava preso, ameaçado de morte. João Batista estava vivendo o pior momento da sua vida, que era o momento onde ele estava justamente encarcerado, passando pelas privações. E sabe por que isso estava acontecendo na vida do Batista? É porque ele fora fiel ao Senhor, porque ele pregou o que tinha que ser pregado, porque ele não dourou a pílula. E ele falou e repreendeu e fez a sua pregação fiel àquilo que Deus lhe mostrava que ele deveria fazer. E agora, por ser este homem fiel a Deus, João Batista estava encarcerado, preso, passando por provações. Imagina você, se hoje a situação dos presídios, né, não é uma coisa simples de se administrar, imagina você naquela época onde não havia os direitos humanos. João Batista estava numa situação de extrema vulnerabilidade, de extrema tristeza, passando por momentos extremamente complicados na sua vida.
E assim muitas vezes é na vida do cristão. Nem tudo serão flores. As pessoas fiéis a Deus muitas vezes são injustiçadas nesse mundo. E estas pessoas passarão por momentos difíceis. Em nenhum momento Cristo prometeu que a nossa vida aqui não teria dificuldades ou problemas. Muito pelo contrário. Ele diz que muitas vezes seremos nós bem-aventurados quando perseguidos por causa da sua palavra. E por isso que João Batista era um bem-aventurado. Porque neste momento ele estava sendo perseguido por causa da palavra do Senhor. E estava preso. Mas não foi esse o grande problema de João. Sabe qual foi? O coração de João foi assaltado pela dúvida. João estava ali na prisão, se sentindo só. Em algum momento João disse assim: será que esse Jesus é aquele que deveria vir? Será que esse Jesus realmente é o Messias? Eu queria que você tentasse imaginar o que estava naquele momento na vida de João. Dúvida, tristeza. Ele olhava para a sua própria vida e ele questionava aonde estão as promessas de Deus a respeito do reino, do novo reino. Eu queria que você tentasse imaginar o coração abatido de João Batista nesse momento da sua história. O momento em que ele se sente para baixo, se sente triste, se sente sem esperança, e ele questiona, irmãos, se aquele era o Messias. E eu não sei se alguma vez na vida, por viver situações difíceis na sua vida, eu não sei, eu vivo situações difíceis, eu acho que você também. Não há ninguém aqui que tenha uma vida perfeita, certo? Todos nós temos problemas, separação, problema financeiro, problemas com os filhos. Todos nós vivemos situações difíceis, e se em algum momento você já se questionou, será que é esse mesmo caminho? Alguma vez você já se fez essa pergunta? Alguma vez você já olhou para a Bíblia e você disse assim, será que esse mesmo é o caminho que eu tenho que seguir? Ou Deus tem outro caminho para mim? Essa era a dúvida de João Batista. Foi isso que assaltou a sua vida. Será que é este mesmo Messias ou tenho que esperar outro? Será que essa história de Bíblia, de igreja, de pregação do Evangelho, é isso mesmo que Deus tem para mim? Você já se fez essa pergunta? Em algum momento você já questionou os seus caminhos? Já teve incertezas, medo de estar no caminho errado? Sabe, irmãos, eu posso dizer a vocês que nessa semana que passou, eu estive tão para baixo quanto João Batista. Vou abrir meu coração aqui. Estive tão para baixo quanto João Batista em algum momento da semana. Eu vou dizer a vocês por que eu estive tão para baixo quanto João Batista. Por algumas razões. Número 1, a igreja fechada, o prédio da igreja, não os irmãos, mas o prédio da igreja fechado, que é o lugar onde nós nos reunimos. Número 2, eu estou vendo muitas pessoas ficando doentes. Isso vai deixando você para baixo. Isso vai deixando você deprimido. Você começa a olhar os jornais e você começa a sentir medo. Você começa a olhar os jornais e você começa até mesmo a se questionar assim, há um Deus olhando por nós? Então por que o mundo está do jeito que está? E já faz aí alguns dias, aí, pouco mais de uma semana, que eu recebi também uma notícia muito triste. A notícia de que um rapaz pelo qual eu orava, que era o José, o nome dele era José, mas eu nem sei o sobrenome dele, sabe por quê? Porque ele era conhecido como José da Operária, porque ele era líder de uma igreja chamada Vila Operária. Depois ele se mudou para Vila Irma, uma outra igreja. Então o sobrenome dele era o nome da igreja, de tão dedicado que ele era. E o José, lá de Sapiranga, imagino que tem alguns irmãos nos assistindo de lá, uma igreja que eu fui pastor, ele era o meu braço direito na igreja da Operária. Me ajudava em tudo. E agora o José era um líder de desbravadores numa outra igreja, na Vila Irma. E o José foi acometido pela doença tão falada, tão famosa. E nós não podemos, irmãos, sermos negacionistas, ela existe. E nós precisamos termos todos os cuidados do mundo. E agora esse amigo meu, José, eu recebi a notícia, eu estava orando por ele já fazia um tempo, e eu recebi a notícia, irmãos, que ele veio a óbito.
Confesso para vocês que essa semana passada eu fiz o questionamento de João Batista. Eu questionei assim: Senhor, o Senhor é por nós ou nós estamos sozinhos nesse mundo? Em algum momento dessa semana eu fiz esse questionamento. E sabe, irmão, se João Batista fez, não me julgue por ter feito. Porque em todos os momentos da vida, às vezes, nós questionamos. E eu pensei, será mesmo que Deus está ouvindo a minha oração? O que está acontecendo? E eu posso dizer a vocês, irmãos, que uma angústia tomou conta do meu coração. Um sentimento de tristeza, de sombra. Mas é algo tão incrível, né? Como o nosso Deus nos ama tanto, que Ele percebe quando nós estamos assim para baixo. E Ele começa a nos mandar respostas. E Ele começa a nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir. E Deus então fez isso comigo essa semana. Quando eu estava ali muito para baixo, me sentindo triste, com o coração pesado, por todas as coisas que estavam acontecendo, eu fui assistir na televisão um jornal. Não sou muito de assistir jornais, porque é só desgraça praticamente, né? Mas eu abri lá, liguei lá a TV, na hora de meio-dia, e comecei a assistir um jornal. E ali nesse jornal eu vi uma notícia. E a notícia era a notícia de uma profecia que está se cumprindo. E agora, irmãos, que profecia que está se cumprindo? Era uma profecia, inclusive, das mais densas da Bíblia, das mais pesadas da Bíblia, que ela está se cumprindo. E digamos assim, vamos colocar assim, essa profecia, ela teve um avanço, porque ela é uma profecia que ela vai demorar muitos anos para se cumprir, mas ela teve um avanço significativo nessa semana que se passou. E quando eu olhei no jornal, eu vi que havia uma profecia que estava avançando no seu cumprimento. E ela é uma profecia chave para os últimos acontecimentos da história do mundo. Que profecia foi essa? Sabe qual foi a profecia, irmãos? A profecia da besta do Apocalipse. Que é isso, pastor? Endoidou? O que está falando aí? Vai me deixar apavorado. Calma, ninguém precisa ficar apavorado. Mas eu quero mostrar para vocês, irmãos, como uma profecia que existe sobre a primeira besta, ela avançou no mundo durante a semana que passou. Vamos abrir a Bíblia lá? Apocalipse capítulo 13. Se alguém puder me ajudar com um copinho de água aqui, por favor. Vai secando, né? De tanto falar. Apocalipse capítulo 13. Você tem aqui, irmãos, as duas bestas, né? Você tem a besta do mar e a besta da terra. O meu objetivo aqui não é dar um estudo bíblico. Se você quiser um estudo bíblico, você vai pedir aí nos comentários ou através do número da nossa igreja, e você poderá fazer um estudo bíblico de onde você estiver, porque nós podemos usar a ferramenta que é a ferramenta do Zoom, né, para fazer um estudo bíblico com você. Muito obrigado, Cláudia. Então o objetivo não é dar um estudo bíblico sobre a besta do Apocalipse, mas o objetivo é mostrar para vocês algumas coisas a respeito dessa profecia. Bom, queridos, vamos ler aqui os versículos Apocalipse 13, 1, 2 e 3. Dizem assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo essa besta. Qual é a interpretação dessa profecia? Para você interpretar essa profecia, você precisa do livro de Daniel. Você precisa ler Daniel 7, nos versículos 8 e o versículo 25. Eu não vou ler aqui. O objetivo não é dar um estudo bíblico, como eu já disse. Mas a interpretação de quem é essa besta do Apocalipse aqui, essa besta é o resultado do Império Romano, que se tornou então religioso. Ou seja, no passado houve o Império Romano. O Império Romano é representado em Daniel como o quarto animal, um animal terrível e espantoso. E do Império Romano nasceu, na profecia de Daniel, um chifre pequeno.
E esse chifre pequeno passou a exercer um poder religioso. Então esse chifre pequeno é representado em Apocalipse como a besta do Apocalipse. A besta que emerge da terra. Então, quem é a besta do Apocalipse? Vocês sabem, irmãos? Vocês que estão na internet. Sabe quem é a besta do Apocalipse? A besta do Apocalipse é o poder romano na sua fase religiosa. A palavra de Deus, se você ler, ela diz que haveria um tempo de atuação da besta do Apocalipse. Então, se você ler, por exemplo, Apocalipse 12, verso 6, você vai ler aqui o seguinte. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Esse é o tempo de atuação, irmãos, onde a besta e o dragão perseguem a mulher. E na Bíblia, mulher significa igreja, a igreja, o povo de Deus. Então a besta, essa besta de Apocalipse 13, é um poder que representa o poder do diabo, que perseguiu o povo de Deus durante 1260 dias. Só que na Bíblia, em profecias, cada dia representa quanto tempo? 1 ano. Então é um poder perseguidor religioso que atuou durante 1260 anos no mundo. Esse poder perseguidor nada mais é, queridos irmãos, do que a religião romana que atuou durante esses 1260 anos. Que período é esse? Bom, se você ler comigo aqui o verso 3, diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Esse poder perseguidor do povo de Deus recebeu o golpe mortal no ano de 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI, através de um general de Napoleão chamado Alexandre Berthier. Então, nessa época, no ano de 1798, por ocasião da Revolução Francesa, o Papa foi preso. Imagina você, um Papa sendo preso. Neste momento, a ferida mortal, neste poder romano religioso, nesta igreja romana, a ferida mortal foi feita. E ali naquele momento, houve uma queda na influência desse poder no mundo. Mas a profecia diz aqui que um dia a ferida mortal seria curada, ou seja, a besta do Apocalipse que recebeu essa ferida mortal, onde o Papa foi preso, agora um dia esse poder ele voltaria a ter influência mundial. E essa influência mundial aconteceria, irmãos, comunicada, influenciada pela segunda besta. Qual é a segunda besta? É o poder, se você continuar lendo aqui Apocalipse 13, você vai ver que há aqui uma segunda besta, né? Olha o que diz no versículo 11, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E no versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Vocês estão percebendo que o papel da segunda besta é comunicar influência e poder para a primeira besta e fazer com que a primeira besta tenha sua ferida mortal curada? Ou seja, se a primeira besta perdeu força mundialmente falando, agora a segunda besta, que é reconhecida aqui como os Estados Unidos da América e a sua política mundial, a segunda besta ela está então trabalhando para dar de novo poder e influência para a primeira besta, que é representado pelo poder romano na sua fase religiosa, que aconteceu desde 538 até o ano de 1798. Quero dizer o que a vocês, irmãos? Por que essa profecia aqui está se cumprindo? Eu gostaria de até poder estudar com vocês. Eu já disse que você pode, através desse link ou do telefone, você pode nos pedir um estudo da Bíblia. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, queridos, é que na semana passada essa profecia ela avançou. Por que ela avançou? Ela avançou porque na semana passada o Papa Francisco ele decidiu visitar uma terra que, se não me engano, ele nunca tinha ido. Ou de anos para cá, né, há muitos anos, um Papa nunca mais fora.
Aonde que o Papa Francisco foi? Vocês acompanharam nos noticiários? Ele foi ao Iraque, a terra onde nasceu Abraão. E o Papa Francisco está lá nesse momento. Está no Iraque. E o que ele está fazendo lá? Vocês lembram qual é a trajetória desse país chamado Iraque, irmãos? Não sei se vocês lembram. Mas o Iraque, há um tempo atrás, ele foi durante muitos anos governado por um ditador chamado Saddam Hussein. É um personagem conhecido da história. E Saddam Hussein, durante muitos anos, foi o inimigo número 1 de quem? Dos Estados Unidos da América. Mas no ano de 2013, os Estados Unidos da América fez uma incursão militar contra o Iraque, sob a desculpa de que eles haviam lá alimentado urânio para fazer bombas atômicas. Mas essas bombas nunca foram achadas. Ou as armas químicas também, né? Nunca foram encontradas. Os Estados Unidos, no ano de 2013, invadiram o Iraque, eu lembro, eu ainda sou muito jovem, mas eu era mais jovem ainda nessa época, e eu lembro que essa guerra ela foi praticamente transmitida ao vivo na televisão. E era tão curioso, porque o ser humano ele consegue fazer coisas tão absurdas, que os jornais ficavam transmitindo a guerra como se estivessem falando de um jogo de futebol, colocando ali o placar, colocando o nome dos mísseis. Eu até decorei algum, o míssil Tomahawk, o caça F-16. Todos esses nomes vêm dos jornais noticiando os Estados Unidos jogando bombas no Iraque e atacando o Iraque com os seus caças F-16. Isso aconteceu no ano de 2003. De lá para cá, irmãos, os Estados Unidos tomou a proeminência política desse país, do Iraque, estabeleceu uma liderança local, mas agora sob domínio secundário da nação americana. Mas ainda houve resistência, porque o que surgiu depois dessa guerra? O Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele passou a atuar naquela região e ele chegou a dominar, irmãos, a maior parte do Iraque durante um longo período. E mais uma vez os Estados Unidos da América, com todo o seu poderio militar, foi para combater o Estado Islâmico, e hoje o Estado Islâmico domina ali 2% do território e está muito enfraquecido. Agora, com o enfraquecimento do Iraque, o enfraquecimento político, primeiramente, depois do Estado Islâmico, olha o que está acontecendo. O Papa Francisco vai visitar o Iraque. Os irmãos estão percebendo aonde isso se encaixa nas profecias? Os irmãos estão percebendo que, em primeiro lugar, o Iraque é invadido pelos Estados Unidos. E agora o Papa visita esse lugar após esta incursão americana. Vocês estão percebendo que a besta do mar está comunicando poder para a besta da terra? Os Estados Unidos da América, que são a besta do mar, os Estados Unidos da América conquistam um país e agora o poder romano vai lá e começa a exercer influência nesse país. Eu não quero com isso aqui alarmar alguém, dizer assim, essa profecia ela se cumpriu plenamente. Não, irmãos. Essa profecia ainda vai muitos anos para se cumprir. Mas digamos assim que ela deu mais um passo. A influência do poder romano aumentou. E agora um país que não havia nenhum contato entre o Vaticano e esse país está recebendo a visita do seu pontífice. Então a profecia da cura da ferida mortal da besta do Apocalipse avança. A profecia, irmãos, que fala que o poder romano católico voltará como um poder perseguidor no final dos tempos, está se cumprindo dia após dia. E quando eu li essa notícia no jornal, que eu estava naquele profundo desânimo, irmãos do céu, posso dizer a vocês, amigos da internet, posso dizer a vocês, que de certa maneira isso me trouxe ânimo e coragem para vir aqui pregar nessa manhã. Sabe por que me trouxe ânimo e coragem? Porque eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo assim, segue firme, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo isso.
Eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo assim: segue pregando, não desiste, não esmorece. Não tenhas medo, porque eu estou no controle da história. As profecias estão se cumprindo. E não foi isso que Jesus também respondeu para João Batista? Sim ou não? O que Jesus disse para João Batista? Jesus não disse para João Batista: olha, sou eu que deveria vir, sim, você está certo. Ele não mostrou as credenciais. Sabe o que Jesus disse para João Batista? Se você ler comigo de novo lá, Lucas, no capítulo 7, eu vou ler aqui, diz assim, no versículo 21. Na mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciai-lhes o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe o que Jesus faz para João, irmãos? Jesus ele dá para João uma descrição apocalíptica do que estava acontecendo em seus dias. Jesus diz assim: João, as profecias lá de Isaías, lá de Jeremias estão se cumprindo nos teus dias. Então, João, você não tem que ficar desanimado. Você não tem o que temer. Você não precisa, João, ficar achando que você está no caminho errado, porque você está no caminho certo. E sabe, irmãos, quando nós olhamos profecias se cumprindo, nós temos a certeza de que todas as outras também vão se cumprir. É isso que me trouxe esperança. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, quero que você leia comigo esse texto. Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 3. Olha o que diz aqui, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Essa palavra composta aqui, bem-aventurados, no grego é a palavra makarios. E essa palavra quer dizer felizes, benditos. E esse texto aqui, sem sombra de dúvida, irmãos, está se referindo à época apostólica onde o Apocalipse era lido nas sinagogas. O povo cristão ainda se reunia nas sinagogas e nas casas, e o Apocalipse era lido. Então, aqui está dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê. A Nova Versão Internacional ela faz uma tradução mais fidedigna, porque ela traz no singular. Bem-aventurado aquele que lê, ou seja, aquele que prega, e bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurada a igreja. Porque na época de Cristo os rolos eram lidos nas sinagogas, então bem-aventurado era o que lia, mas bem-aventurado era a igreja que sentava-se para ouvir a palavra da profecia. Felizes. E que tipo de felicidade, irmãos, nós podemos receber ao lermos o Apocalipse? Está muito claro aqui. Olha a última frase desse versículo, do versículo 3, diz assim: pois o tempo está próximo. É a felicidade em saber que o Jesus em breve virá. Quando nós olhamos, irmãos, e vemos um mundo em colapso, quando nós olhamos, irmãos, e vemos que não há mais vaga nos hospitais, quando nós olhamos e vemos as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos, quando nós olhamos e vemos a crise que as pessoas estão passando, nós podemos ter certeza de que o tempo está próximo. O tempo de Jesus voltar, que talvez há 3 anos parecia tão distante, hoje está muito mais próximo do que antes. Porque os sinais mostram isso. E o momento, irmãos, não é de nos acovardarmos, o momento é de crermos. O momento, irmãos, é de nós enfrentarmos essa situação e pregarmos o Evangelho. O Apocalipse diz que enquanto as profecias se cumprem, enquanto a besta do Apocalipse avança,
O evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Basta você ler Apocalipse capítulo 14, versículo 6. A mensagem do primeiro anjo. Vi um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para pregar a todos os que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Enquanto as profecias se cumprem, a igreja prega. E nós temos que pregar. Seja pessoal, seja nas telas, seja na mensagem de WhatsApp, seja ligando, ou seja assumindo o risco, como eu mencionei no início aqui, dos que assumem o risco. O tempo está próximo, irmãos. É o momento de nós crermos na Bíblia. Sabe que um dia desse eu conversei com uma pessoa e a pessoa me dizia assim: tá, mas pastor, será que é isso mesmo? A gente tem que viver uma vida de oração, ajoelhado, e crer num livro tão antigo, que nem existem mais os originais desse livro. Os autógrafos, né, escrito pela mão do profeta, não existe nenhum. O que se tem são cópias de cópias de cópias muito antigas, que são fidedignas, porque você comparando os manuscritos, você tem um texto fiel. Mas o que eu quero dizer a vocês é que muitas pessoas, irmãos, hoje estão questionando a Bíblia. Será que esse é o caminho que nós devemos seguir? Será que realmente a verdade está dentro daquilo que a igreja adventista está pregando, na interpretação do Apocalipse, da besta, da pregação do Evangelho? Ou será que eu estou no caminho errado? Deus está nos dando a resposta, queridos. O momento, irmãos, é de nós exultarmos, porque o tempo está próximo. Os dias da volta de Jesus se aproximam. Essa crise no mundo está nos mostrando que em breve ele virá e que nós, queridos irmãos, precisamos manter a chama do Evangelho acesa em nosso coração, embora que o mundo esteja em trevas, mas a chama do Evangelho precisa estar acesa dentro de nós. Quando eu vi aquela profecia ali, quando eu vi o Papa lá no Iraque, eu fui estudar Apocalipse. Depois eu li esse texto aqui: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desse livro. Eu fiquei feliz, me trouxe ânimo. Eu vi que o tempo está próximo, que não é hora de desistirmos. Não é hora de soltar a mão de ninguém. Isso me trouxe, irmãos, esperança. Num mundo em desespero. Quando eu vi que as profecias do Apocalipse estão se cumprindo, isso me trouxe esperança. E existe na Bíblia alguns textos que eu gosto muito, principalmente no Apocalipse. E aqui em Apocalipse capítulo 21, no verso 5, diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando eu vi aquilo acontecer, me trouxe esperança em que um dia nós viveremos num lugar em que todas as coisas se farão novas. Em que não teremos mais que perder entes queridos. Em que não teremos mais que ver hospitais lotados. Em que não teremos mais que ver pessoas sofrendo com doenças, entubadas. Profissionais da saúde, queridos irmãos, esgotados, vendo pessoas morrerem na UTI, momento após momento. Chegará o dia, irmãos, em que Deus fará nova todas as coisas, porque as promessas dele nesse livro aqui são fiéis e verdadeiras. E não só a promessa da volta de Jesus ou do cumprimento dessa profecia específica, mas de todas as profecias. A promessa de Deus da ressurreição dos mortos é fiel e verdadeira. Que um dia aqueles que descansaram encontrarão de novo seus queridos.
A promessa de Deus, queridos irmãos, que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, é fiel e verdadeira. A promessa de Deus de que Jesus voltará a buscar a sua igreja é fiel e verdadeira. E a promessa do novo céu e de uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, é fiel e verdadeira. E nós temos que estar prontos, irmãos. Nós temos que estar prontos, porque aquilo que há de vir, virá. O momento é de nós consagrarmos de fato a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Confiarmos na sua palavra. E avançarmos com o Evangelho, sem medo. Sabe, irmãos, queridos amigos da internet, se Deus nos protegeu até aqui, Ele continuará nos protegendo. Não podemos traí-lo. Não podemos vacilar na fé. Se Ele nos guardou até aqui, você acha que Ele vai te abandonar? Você acha que Ele vai te deixar? Você acha que Ele vai tirar a proteção de você? Ele continuará com você. Nós, irmãos da igreja, até aqui Deus tem protegido esse lugar. Durante toda essa pandemia nós estivemos aqui e os nossos cuidados foram eficazes, sim. O álcool, as máscaras, Deus nos protegeu em primeiro lugar e nós fizemos a nossa parte. E eu nunca vi um relato de alguém pegar vírus nenhum dentro dessa igreja. Porque nós fizemos a nossa parte. Claro que o momento agora é de dar um passinho atrás no público. Mas o mesmo Deus que nos protegeu até aqui continuará nos protegendo. Não temos o que temer, irmãos, pois as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Eu vou encontrar meu amigo José. Tem o mesmo nome que eu, por sinal, né? Mas o nome dele é José da Operária. Eu sou José do Iguatemi. E do Jardim Itu e do Passo das Pedras, porque eu tenho 3 igrejas. Eu vou encontrar com ele. E quando eu encontrar com ele, eu vou dizer assim: José, você descansou antes que eu, mas você foi fiel até o final. E Jesus, irmãos, vai dar para José a coroa da vida. E Jesus vai convidar José para se sentar com ele na ceia. E eu quero ver se eu vou arrumar um lugarzinho do lado do José lá para a gente bater um papo. A promessa, irmãos, é fiel e verdadeira. Não é o momento de nós vacilarmos na fé ou de nós termos que tudo que temos a fazer é protegermos a vida nesse mundo aqui. Não é o momento, irmãos, de nós descrermos da palavra de Deus ou estarmos tristes ou sem esperança. Não. O momento, irmãos, é de nós crermos, porque nossa salvação se aproxima. A volta do Senhor Jesus está mais próxima do que antes. E o momento, queridos, é de nós termos esperança no novo céu e na nova terra. Porque este primeiro lugar que nós estamos vivendo aqui vai passar. O mar já não existirá, mas virá a cidade santa, Nova Jerusalém, e eis que tudo se fará novo. Você quer ir para esse lugar aí? Você quer deixar esse mundo velho, enfermo? E ir para um lugar onde nunca mais haverá vírus nenhum? Eu quero. E para isso nós precisamos entregar nosso coração a Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 11, 21, se não me engano é isso, eu não anotei esse texto, diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Está cansado dos fardos? Jesus está te convidando nesse momento para você vir a Ele, para você entregar a Ele o coração. Esse é o apelo para cada um de nós nessa noite, irmãos, nesta manhã, melhor dizendo. O tempo está próximo. Estejamos prontos. Vamos orar? Nos coloquemos em pé aqui na igreja. Você que está em casa, participe também nesse momento de oração. Fique em pé, abraça a sua família. Quero me dirigir a você aí que está em casa. Fique em pé,
Abraça a sua família, abraça quem está do seu lado. Se você já estava pensando em desistir, se você em algum momento desconfiou da Bíblia, as profecias estão se cumprindo. O tempo está próximo. É o momento de você aumentar a fé, a confiança e jogar fora o medo. Fique junto conosco, vamos fazer essa oração. Nosso Deus e nosso Pai que habita nos altos céus. Nós estamos aqui, Senhor, vendo o cumprimento parcial de uma profecia que avança a cura da ferida mortal, da besta do Apocalipse. Essa profecia ainda falta muita coisa para realmente se completar. Não há motivo de alarme sobre isso. Mas o avanço dessa profecia nos mostra, Senhor, que a Tua palavra é fiel e verdadeira. Não só esta profecia, como tantas outras, Senhor, que nos mostram que a palavra do Senhor Jesus Cristo, através da Bíblia, ainda está bem viva, mesmo no século 21, com todos os avanços da ciência, ela continua sendo fiel e verdadeira. Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras do Apocalipse, Senhor. Bem-aventurados os que pregam e os que são ensinados sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos, Senhor, aqui para nos prepararmos e estarmos prontos para os dias que vierem, quando o Senhor, nas nuvens dos céus, voltará e buscará a Tua igreja. Pai, não deixa nenhum irmão esmorecer. Não deixa nenhum irmão se afastar, Senhor, da unidade da igreja. Não deixa nenhum deles, Pai, perder a esperança, porque nós sabemos que o Senhor está no comando da história e nós não estamos sós. Nós podemos ter a certeza de que estamos contigo. Entregamos a vida ao Senhor. Pedimos que nos acompanhe e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém.